Vamos começar, né? Hoje a gente vai iniciar o capítulo 4 aí da nossa caminhada aí no Evangelho de João. E a gente vai ler hoje o texto é bem longo, assim, a leitura. A gente vai ler do versículo 1 até o 42. Não tinha como dividir esse bloco aí, a gente vai ter que fazer ele todo, né? Então, João capítulo 4, do 1 até o 42. E aí você deixa a sua Bíblia aí sempre aberta aí para você ir acompanhando. Texto bem conhecido aí, gente, da gente. Muito interessante. Todo mundo achou? João 4, do 1 ao 42, fala o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem.
Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Texto longo, né? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Deus, que a tua palavra, que é a tua boca, Pai, a tua voz, Deus, para os nossos corações, possa transformar, Pai, aquilo que nós somos. Deus, que possa cortar realmente, Pai, o nosso interior, que possa adentrar, Pai, trazendo transformação, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. O texto que a gente acabou de ler, que é bem grande, né, bem extenso, aí, 42 versículos, ele é um texto que contém aqui muitos detalhes importantíssimos e que a gente merece dar atenção para ele, né, para esses detalhes. O texto, ele diz que Jesus está se retirando da Judéia, né, lá da região que ele estava com os discípulos, né, lá onde os discípulos estavam batizando. A gente viu isso no domingo passado. A gente viu o relato que Jesus estava na região com os discípulos e os discípulos batizavam, enquanto João Batista estava perto ali da região também batizando, né? E aí o texto nos diz que ele vai outra vez para Galileia, né? A Galileia, a gente sabe muito bem que é o centro ministerial de Jesus, né? É o lugar onde Jesus sempre é o ponto de partida das ações missionárias de Jesus, né? É dali que é o ambiente de preparação e de envio, né? Então, esse é o cenário que Jesus está voltando. Jesus estava na Judéia e agora ele está retornando ali para a Galileia. Então, de tempo em tempo, Jesus sempre retorna para esse lugar. Porque esse lugar é um lugar que é familiarizado como a casa de Jesus ali, né? E aí no percurso ali da Judéia para a Galileia, era necessário, o texto diz, repare bem nesse detalhe, era necessário passar pela região de Samaria. Não é tipo assim, dava para fazer um outro caminho. Não, era necessário passar por Samaria, né? A gente vai ver que existe um problema cultural, existe um problema étnico entre os judeus e os samaritanos, né? E se tratando desse percurso aqui de regiões para regiões, muitos judeus eles preferiam atravessar o Rio Jordão para chegar no outro lado, cruzar da Judéia para Galiléia por dentro do rio, do que passar por Samaria. Muitos dos judeus eles preferiam fazer isso, atravessar ali, ó, por dentro do rio, só para não precisar passar por Samaria ali, né? Porque de fato era necessário passar por essa região, né? Então, tipo assim, o trabalho maior os judeus faziam, de ter que atravessar por dentro do rio, podendo passar por dentro ali da cidade. E aí o texto, ele diz a partir do versículo 5, que Jesus ele chegou nessa região de Samaria, né? Porque obviamente ele não preferiu atravessar, assim como os judeus, pelo Rio Jordão. Ele então
se achegou a essa região, essa cidade ali, essa região na verdade, e ele se aproximou mais exatamente de uma cidade chamada Sicar, né? É o lugar onde Jesus vai. Essa região aqui, ela é muito conhecida no Oriente Antigo por conta dos acontecimentos do passado. A região ali de Samaria é marcada por muita coisa que aconteceu e que está relatado lá no Antigo Testamento. Nessa região, tinha duas coisas que marcavam aquele lugar. Existiam dois detalhes que marcavam aquela região ali. Uma dessas coisas era o quê? O poço de Jacó, que Jacó mandou construir ali no passado. E a outra coisa era o monte Gerizim, que estava localizado por ali. Então, eram duas referências da região de Samaria. O poço de Jacó e o monte. Esses dois lugares ali eram marcas daquele lugar ali. E aí no versículo 6, a gente vê o texto ele expressando plenamente uma característica humana de Jesus. Vão acompanhando aí com a Bíblia de vocês. No versículo 6, o texto ele diz o quê? Que Jesus estava cansado. Então, isso é a humanidade de Jesus ali. Jesus estava cansado. E há uma ênfase aqui tão grande no texto aqui sobre o cansaço de Jesus, que ele diz que Jesus se sentou no poço. Então, de fato, Jesus estava cansado. Não era assim, estou cansado, mas estou só de passagem aqui, ó. Não vou nem expressar plenamente o meu cansaço. Não, Jesus ele estava cansado, e ele estava cansado de fato, ao ponto de sentar. E esse é um detalhe importante, sabe por quê? Porque era meio-dia. Imagina aí, meio-dia, lá em Samaria, se for igual Fortaleza, meu irmão, ninguém consegue andar, não. É pior, né? Ninguém consegue andar, um calor insuportável, aquela coisa. Jesus está cansado, ele senta, e o texto trata de dizer que era meio-dia. Ou seja, Jesus estava verdadeiramente cansado, porque ele andou muito, e andou num clima não propício para se caminhar muito. E aí, enquanto Jesus ele estava sentado ali no poço, em pleno meio-dia, chegou uma mulher que era ali da região. Essa mulher, ela não é identificada por um nome. Você não vê o texto falando, era fulana, era Maria. Vai, que era um nome comum, né? Não era Maria de Samaria. Não era, não tem nome. O texto não identifica o nome. Ela é identificada apenas pela sua região. Ela é conhecida como a mulher de Samaria, a mulher samaritana. É isso que o texto apresenta. E essa mulher, ela se achegou até o poço com a ideia de tirar água. E aí quando ela chega na beira do poço, Jesus que está ali sentado, cansado, ele faz um pedido para essa mulher. O que ele fala? Dê-me um pouco de água. Jesus viu a mulher chegando para retirar água. Jesus estava sentado no lugar que ela retirava água e Jesus fez um pedido para ela. Dê-me um pouco de água. Jesus ele estava sozinho. Por que Jesus estava sozinho? Os discípulos de Jesus tinham ido na cidade atrás de comprar comida. Jesus ele estava ali naquela região sozinho, né? E aí aquela mulher, espantada com a pergunta ali de Jesus, ela traz ali para a sua resposta ali toda a desconfiança e todo o preconceito étnico. Ela já resiste ali àquela pergunta de Jesus, aquele pedido de Jesus. Olha o que ela responde para Jesus. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Existia uma treta ali entre judeus e samaritanos, né? Que era demonstrado claramente por expressões de ódio mútuo. Não era que o judeu detestava o samaritano e pronto. Não, o samaritano detestava o judeu e o judeu detestava o samaritano. Eles não se bicavam. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram judeus, só que eles se tornaram um povo misturado. Então, o judeu se tornou preconceituoso com os samaritanos, porque eles não eram uma raça pura. Porque eles eram judeus, mas que começaram a agregar muita gente de outras
etnias e que aí acabou virando um povo misturado. Eles não gostavam, os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Por esse motivo. Era um povo mestiço para eles, né? Um povo, e por ser um povo mestiço, também era um povo sincrético, né? Tipo assim, tinha judeu, aí tinha gente que cria em outras paradas, e aí quando juntava tudo era uma grande salada de fruta teológica ali, doutrinária, espiritual. E por isso o judeu, ele não gostava. Mas isso na verdade, tudo isso na verdade, é só a realidade prática desse ódio aí mútuo desses dois grupos, né? Isso na verdade se encontra no contexto histórico da monarquia em Israel. Depois que o rei Salomão ele morreu, né? O reino de Israel formado ali por 12 tribos, foi dividido em duas partes, né? Cada qual com o seu próprio rei. A parte norte fixou ali a sua capital em Samaria, né? O norte ficou por lá de Samaria, a capital ali do império, do reinado ali norte estava em Samaria, enquanto a parte sul continuou tendo Jerusalém, né, o outro lugar, como sua capital ali política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi, né? Então, os dois reinos, em várias ocasiões, eles pecaram contra Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul. Mas a situação do reino do norte, específico aqui, acabou sendo pior. Por quê? O reino do norte teve uma série de reis ímpios. Reis que não tinham temor a Deus, ou seja, reis que pecaram contra o Senhor, pecaram contra Deus. E aí os pecados desses reis, eles conduziram o povo também a pecar. Então, é aquela coisa, o povo se norteia pelo que o seu Senhor apresenta. Então, se os reis estão pecando, se os reis estão profanando o altar do Senhor, o que o povo vai fazer? A mesma coisa, porque eles são instruídos pelo seu Senhor, são instruídos pelo seu rei. Então os pecados dos reis ali estavam conduzindo o povo para pecar, para ter uma vida também de pecado. Mas não ficou por aí. Os pecados dos reis e do povo trouxeram consequência. E de forma mais extrema, chegou primeiro no reino do norte do que no reino do sul. Ou seja, o juízo de Deus chegou primeiro no reino do norte por causa da impiedade dos reis, por causa da perversidade dos reis, por causa do pecado dos reis. O juízo de Deus chegou primeiro no reino do norte do que no reino do sul. Então o reino do norte ele foi sendo rapidamente tomado por estrangeiros, né? O povo que era começou a ser tomado por vários povos de outros lugares. Vieram vários estrangeiros, ao ponto deles se tornarem agora de fato uma nação misturada. O reino do norte, que tinha sua capital em Samaria, tornou aquele lugar, aquele povo, um povo misturado. E essa é uma das causas do ódio dos judeus aos samaritanos. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus, eles não usam nada em comum com os samaritanos. É tipo assim, esse copo aqui eu bebo água. Se um samaritano beber água nesse copo aqui, ó, eu não posso chegar nem perto. Não posso nem tocar no copo que um samaritano, eu sendo judeu, não posso nem tocar num copo que um samaritano bebeu. Eles não tinham nada em comum. E tinha até mesmo restrições contra os samaritanos na legislação dos judeus. Não era apenas uma coisa cultural. Não era tipo assim, o samaritano pegou, eu não vou pegar porque a gente não se... Não, existiam restrições... Como é? Quê? Legais. Restrições legais para que o judeu não tocasse no copo do samaritano. Essa era a realidade ali. Ou seja, essas restrições legais ali proibia, na verdade,
os judeus de comer ou beber com o samaritano. Era proibido. Um judeu não podia comer com o samaritano. Por restrições legais, ele não podia beber nada com os samaritanos, né? Por quê? Porque os judeus eles consideravam os samaritanos relaxados na sua maneira de entender o ritual da purificação. Então, tipo assim, você sabe que o judeu, tudo ele lava a mão, né? Vai comer, tem que lavar a mão e tal. Lavava a mão 3 vezes no dia, toda vez que ia se alimentar, lavava a mão, então aquela coisa bem purificada ali. Os samaritanos já não tinham isso, eles já eram mais relaxados ali. Então, o judeu ele tinha realmente um preconceito que virou lei. Então, ter contato com o samaritano se tornou impossível pelo ódio que se tornou lei. Então, a grande surpresa daquela mulher, ao ver Jesus se dirigindo a ela, não era pelo simples fato dele estar falando com ela. Não é tipo assim, caraca, o cara é judeu, está falando comigo. Não é simplesmente por isso. Na verdade, a surpresa da mulher é que um judeu falando com ela está pedindo algo para ela. Jesus ele tá quebrando aqui a lei do seu povo. É isso que a mulher fica espantada aqui. Ele tá quebrando totalmente a legislação aqui do seu próprio povo. Jesus, gente, ele não teve nojo do pote da mulher. Ele não teve nojo de dizer, não vou pegar porque é samaritana. Não. Isso é constrangedor. O caráter de Jesus é constrangedor. Ele não olha para aquela situação ali e constrói uma barreira ali. Ele não faz isso. É isso que a gente vê. E aí o versículo 10 diz, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Olha que lindo isso, né? Aqui a gente vê então Jesus ele começando a se apresentar para essa mulher. É muito interessante isso aqui, porque ele fala sobre o conhecimento do dom de Deus que aquela mulher não tem. Ele está dizendo que se ela conhecesse o dom de Deus, né? Ou seja, ele está dizendo que ela não conhece o dom de Deus, ela não tem acesso, conhecimento àquilo que é o dom de Deus. Jesus ele está apresentando aqui para essa mulher a realidade da graça. Ele está falando sobre graça. Para aquela mulher ali que de modo algum merecia que Jesus ao menos lhe dirigisse a palavra. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a graça de Deus que te possibilita de se relacionar, que te possibilita de um judeu se aproximar de você, jogar por terra, né? Igual pentecostal, né? Jogar por terra toda a barreira de inimizade para se relacionar. Se você entendesse isso e entendesse quem que está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Olha que lindo isso aqui, né? Para o judeu, dirigir a palavra a um samaritano é praticamente uma blasfêmia. Ver o samaritano passando na rua e falar assim, opa, bom dia, é uma blasfêmia praticamente. Não existe possibilidade disso. Mas a graça de Deus, ela é escandalosa. A graça de Deus, ela é escandalosa, porque Jesus ele não apenas dirige a palavra para aquela mulher. Ele não apenas fala com aquela mulher, como também ele pede algo para ela. E por que Jesus pede algo para ela? Para mostrar para aquela mulher que existe redenção no dom gracioso de Deus. Existe redenção. Quando alguém se encontra com Jesus, as barreiras, elas são quebradas. É o encontro com a graça, que é o dom de Deus, que é revelado no Filho. É isso que Jesus está falando aqui para ela. E a mulher responde, o Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Ou seja, essa mulher está meio que zombando de Jesus. Como assim?
Você não tem nenhum pote. E o poço ainda é fundo. Como é que você vai fazer isso? Tipo assim, ela está duvidando daquilo que Jesus está oferecendo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e o seu gado? Repare aí, gente, que a indagação dessa mulher tem a mesma característica da indagação de Nicodemos. A gente falou isso há 2 domingos atrás, né? A desconfiança, quase que um deboche, né? Quando Jesus disse lá a Nicodemos que era necessário nascer de novo para visualizar o reino de Deus, para que ele pudesse ver o reino de Deus, o que foi que ele questionou? Jesus. Como é que uma pessoa adulta pode retornar ao ventre da mãe? Aquilo ali, aquele questionamento de Nicodemos não foi assim, não, peraí, eu não entendi. É literal, Jesus? Não foi isso. Ele não tinha esse interesse. De, poxa, peraí, me explique, Jesus, eu não entendi, foi difícil para mim. Não foi isso. Ele quis zombar realmente daquilo que Jesus estava falando. É como se ele quisesse falar assim, tá doido, né? Como é que um adulto vai colocar... Isso é impossível, tu tá doido. Isso que tu tá falando aí não é capaz de acontecer. Isso não pode acontecer. Ou seja, está tentando desvalidar aquilo que Jesus está falando. O que essa mulher aqui está falando, aquilo que ela está questionando aqui, tem a mesma característica. Ela fala, você não tem um pote. Você não tem um recipiente que você vai pegar essa água. E mais, o poço é muito fundo. Ou seja, o que ela está querendo dizer? É impossível você trazer essa água viva que você está prometendo, é impossível. Isso que você está falando aí não é capaz de acontecer. Essa mulher de Samaria, ela está questionando a garantia que Jesus dá de água viva. É isso que ela está questionando ali. Por quê? Simplesmente porque ela acha que ele não tem um pote para tirar a água do poço e é fundo. Ela está... É tipo, como que você vai fazer isso? Ela está limitando o poder de Deus a algo muito simples. Você não tem um pote, então você não pode ser poderoso. Tipo isso. Se você não tem um pote, como é que você vai fazer coisas maiores que isso? Se nem um pote, que é o mínimo aqui, você tem, né? Ela ainda questiona a grandeza de Jesus comparada a quem Jacó é para aquele povo. Ela compara a grandeza de Jesus com a grandeza de Jacó, que é Hã? Falou aí? Não, né? Jacó, que é o pai daquele povo ali, né? E fez aquele poço ali para aquele povo. E aí Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quem beber da água de Jacó voltará a ter sede. Jesus está respondendo a essa mulher, sem dizer que ele é o rei. A mulher perguntou, por acaso você é maior que Jacó? E Jesus fala, quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Então ele está respondendo que ele é maior do que Jacó. Essa água, que é a água de Jacó, ela, se você beber dela, você volta a ter sede, né? Jesus ele apresenta aqui como exemplo um elemento de necessidade básica da vida para afirmar o seu poder divino. Ele está usando a água. Todo mundo precisa de água todos os dias. Quem não bebe água, né? Eu, no caso. Para mim, né? Corre grandes riscos. Por quê? Porque é algo necessário para a vida. Jesus está usando desse elemento que é de necessidade básica para a vida, para ele afirmar o seu poder divino. A água que Jesus ele tem para oferecer é uma água que sacia. Ela é um contraponto à água do poço. Ela é uma água inesgotável. O que Jesus ele tem para oferecer
para os que encontram, que se encontram com ele, são garantias eternas, são garantias confiáveis, que não geram nenhuma possibilidade de encontrar em outro lugar. O que Jesus está falando é que essa água que ele tem, não tem nem naquele poço e nem em outro lugar. E mais, essa água ela é inesgotável. Ela é incomparável com aquela água ali de Jacó, de um poço construído por um homem, e que sacia ali as necessidades básicas da vida humana. Mas o que Jesus está trazendo aqui é usando de uma necessidade básica para mostrar uma necessidade espiritual. Assim como a água física ali que você vê, ela sacia, é necessário que você tenha ela para você viver. Eu tenho uma água que é inesgotável, na qual quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Né? Ele fala ao contrário. Quem bebe dessa água vai ter sede. Aí, ao contrário, ou seja, o outro lado da coisa. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a água que Jesus promete, além dela matar a sede para toda a eternidade, ela é abundante. Ela não só mata a sede ali, ela mata a sede para toda a eternidade. Por isso que ela é abundante. Por isso que ela é muito. É uma fonte que jorra descontroladamente. Essa é a água que Jesus oferece. Jesus ele tá falando de essa água aqui. Jesus está falando de um lavar regenerador do Espírito. Imagina que o lavar do Espírito que regenera o homem é uma água inesgotável. O que nos faz entender? Cara, não existe pecado maior no mundo que não possa ser lavado pelas águas inesgotáveis, descontroladas, águas vivas, que é o próprio aspecto regenerador, o Espírito Santo de Deus regenerando o homem, restaurando, sustentando a vida ali do pecador. É um lavar de quê? De esperança. Essas águas, elas lavam, elas devolvem esperança para quem está tentando ali se saciar com outras águas. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aparentemente, a mulher foi convencida do discurso de Jesus. Né? A mulher ela se mostra aqui interessada nessa água insaciável. Ela está interessada. E um dos motivos aqui do interesse dela é que ela não quer precisar viver a repetição de ir todos os dias ali tirar água do poço. Talvez o motivo central até desse pensamento dela aqui é que ela não quer viver indo no poço tirar água. Ela não quer precisar ir todos os dias lá no poço tirar água. Então ela quer a água que mata a sede dela. Que ela não precise mais ter sede e que ela não precise mais ficar indo ali, voltar lá para tirar água todos os dias. E aí Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Olha como isso aqui é interessante. O conhecimento que Jesus ele demonstra ter aqui da vida anterior daquela mulher ali é idêntico ao conhecimento que ele revelou ter a respeito de Natanael. Lembra lá no capítulo 2? Quando Filipe chamou Natanael, falou assim: olha, eu achei o mestre. E aí Natanael falou assim: mas como? Como é que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe falou: vem ver. E aí eles foram até Jesus, eles chegaram até Jesus. E quando Natanael e Filipe chegaram lá até Jesus, Jesus fala que Natanael é um verdadeiro israelita.
E aí o Natanael fica assim, mas como assim? Como é que você me conhece? Como é que você sabe quem eu sou? E aí Jesus fala, antes de você vir até mim, eu já tinha te visto debaixo da figueira. A mesma coisa Jesus está falando aqui, vai lá, chama seu marido. Isso aqui, Jesus não queria que a mulher fosse em casa e buscasse o marido. Jesus estava afirmando para ela que ele o conhece. Ele tem conhecimento profundo de quem ela é. Sabe por quê? Jesus nos conhece. Jesus nos conhece profundamente. Jesus, ele conhece a nossa história, ele conhece a nossa trajetória. Não há nada em nós que nós possamos esconder de Jesus. Não há nada no nosso caráter que a gente possa falar assim, eu mostro a minha espiritualidade, mas isso aqui eu escondo. Você pode esconder de todo mundo, menos do próprio Deus, porque ele conhece. Por quê? Simplesmente porque ele nos teceu. Gosta daquela música lá do Estênio Márcio, né? O tapeceiro. Cara, é exatamente isso. Como um tapeceiro que vai tecendo ali, ó, que vai criando, que vai pensando, modelando, gastando tempo, imaginando. É isso. O salmista, ele disse, como são preciosos os seus pensamentos por mim. Lembra o salmista falando isso? São preciosos demais os seus pensamentos. Por quê? Porque ele conhece profundamente. Deus, ele nos conhece profundamente, né? E aí, deixa eu usar minha Bíblia aqui, que essa luz aqui tá me cansando um pouco. Deixa eu ver onde foi que parou aqui. Pronto. Paramos no 18. Já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade, que não tinha marido, né? A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha o que essa mulher está afirmando aqui. Ela está associando a característica profética de Jesus pelo fato de que ele conhece a história dela. Né? Jesus falou algo real da história dessa mulher, da vida dessa mulher. E ela está dizendo que agora ela sabe que ele é o profeta. E aí ela fala, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que ela está falando isso aqui? O povo, a raiz do povo ali de Samaria, eles adoravam a Deus na sombra do que viria. Só que eles continuam adorando a Deus nessa sombra. Então, o que ela diz? Nossos pais adoravam nesse monte. Ou seja, nós adoramos nesse monte, porque os nossos pais adoravam nesse monte. É aquela ideia, o pecado dos reis, o pecado dos pais ali, chegou para o povo e o povo passou a pecar da mesma forma. Então, nossos pais adoravam nesse monte. Ela está querendo dizer então que é nesse monte que se deve adorar. Por quê? Porque os pais diziam que era nesse monte que deveria adorar. Se os pais falaram que é no monte que deve adorar, é no monte que deve adorar. E aí ela diz, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Porque os judeus têm uma compreensão diferente de culto dos samaritanos. Os samaritanos, eles pararam numa filosofia de culto antigo que ficou ali, trazendo os elementos que já não eram mais necessários. Então é como se todas as igrejas adoram a Deus? De certa forma, sim. Mas existem elementos que são colocados na expressão do culto que não precisam mais. Por quê? Porque demonstram a sombra. E a gente não vive mais pela sombra. Nós vivemos pela clareza da revelação que é Cristo. Então os samaritanos, eles viviam sobre essa sombra. Vocês adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos. Por que Jesus está falando isso? Vocês adoram a sombra. Vocês ainda não conheceram a clareza do que é a mensagem. Vocês ainda estão precisando colocar elementos que não são mais necessários. Que apontava para isso que a gente está vivendo agora. Mas vocês ainda estão usando. É tipo assim, é como se a gente, como igreja, viesse aqui e trouxesse aqui, ó, o sacrifício e colocasse aqui. A gente adora a Deus, adora, mas vamos ter o sacrifício aqui. Jesus está falando, vocês adoram o que não conhecem. Porque essa realidade aqui passou. É sombra. É sombra. O povo no Antigo Testamento olhava para adiante. Por quê? Porque o Cristo estava adiante. Só que agora o Cristo já veio. O Cristo ele já está aqui. Então o povo olha para trás, mas tendo consciência de que a revelação no Cristo está ali confirmada. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, Cristo vem é um judeu, Jesus é um judeu. Mas vem a hora, olha o que ele fala, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E aí você fica perguntando, mas o povo samaritano que adorava no monte, eles não adoravam o Pai em espírito? Adoravam. Mas o culto deles era a um Deus que eles não conheciam. Porque era um culto à sombra da realidade que é Cristo. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Mais uma vez a mulher não entendeu quem Jesus é. Por quê? Porque primeiro ela reconheceu que ele era um profeta, porque ele meio que disse a vida dela, né? Então ela reconheceu que ele era um profeta. Só que agora ela está dizendo que virá o Messias. Ela disse que sabe. Por quê? Porque os samaritanos, eles têm origem no judaísmo. Eles são judeus misturados. Então eles esperam por um Messias. Só que ela não entendeu ainda que o próprio Jesus, que ela acabou de afirmar ser um profeta, ele é o Messias. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Então os discípulos chegaram, tinham ido comprar comida, chegaram e viram Jesus conversando com a mulher. Então a mente dos discípulos ali é uma mente de judeu. Então já há um espanto ali. Por que Jesus está conversando com essa mulher? Só que eles não falam isso, né? Eles não perguntam o que você está querendo com essa mulher, ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, quando os discípulos chegaram, viram Jesus conversando com a mulher largou ali o pote, que para ela era essencial, para pegar água, ela largou o pote ali, e ela voltou para a cidade. Só que, você percebe que ela ainda está meio ofuscada no entendimento de quem Jesus é. Porque ela aparentemente entendeu quem Jesus é, mas o texto diz que ela... Ela deixou o cântaro, foi à cidade, e aí ela falou para o povo da cidade dela o seguinte, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Ou seja, por que ela está reconhecendo ele como Cristo?
porque ele falou a vida dela. É tipo assim, caraca, ele é um vidente. Ela não está expressando um profundo conhecimento de Jesus. Por quê? Porque ela está enxergando Jesus como alguém que adivinhou a vida dela. Cara, esse cara é muito bom, velho. Ele disse toda a minha história. Ele disse quem eu sou. Ele reconheceu. Ele me falou que eu não tinha marido. Por quê? Porque eu já tive outros maridos. Porque eu vivi indignamente várias vezes. E o marido que eu tenho agora nem é meu. Porque eu ainda vivo indignamente. Ou seja, ele conhece a minha história. E isso é algo para a gente pensar. Nós não podemos reconhecer quem Cristo é pelo fato de que ele adivinha coisa da nossa vida. Não é isso. Ah, eu me curvo ao Senhor. Por quê? Porque ele me conhece. Não, isso é um atributo dele. Eu não devo glorificar a Deus pelo fato de que ele me conhece. Isso é uma realidade. Ele me conhece. Ele não teria como não me conhecer. Mas eu não devo, vou me quebrantar agora só pelo fato de que ele sabe algo da minha vida. É isso que muitas vezes a gente vê. As pessoas, elas se achegam à fé, muitas das vezes, porque alguém foi lá e desvendou lá a vida dela ali. Como numa mesa ali de cartas, né? A pessoa desvendou, agora eu me rendo aquilo ali. Não! A gente não deve se render a Deus por esse motivo. Então a mulher, ela não entendeu bem aqui, está ofuscado ainda. Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então o povo foi até onde Jesus estava. O povo ouviu a mulher falando sobre Jesus e foi até lá. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Essa parte do texto aqui é muito interessante. Jesus está dizendo que ele tem uma comida para comer. Só que essa comida aqui, os discípulos não conhecem essa comida. Sendo que os discípulos acabaram de chegar da cidade com comida. Eles foram comprar comida e chegaram e estão insistindo para que Jesus coma. E Jesus fala: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E aí isso deixou os discípulos pensando. E eles começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Que comida é essa que Jesus disse que tem para comer e que nós não conhecemos? A gente foi comprar comida. Que diferença tem essa comida para a comida que a gente trouxe? Já que ele está afirmando que a gente não conhece. E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. E ele está afirmando que os discípulos não conhecem essa comida. Isso é o que mais me choca. Porque os discípulos, eles não têm esse nome, eles não carregam esse nome por qualquer coisa, não. Eles carregam esse nome porque eles caminham com Jesus. E aparentemente que eles não conhecem Jesus. Eles não amam profundamente Jesus. Por quê? Porque eles não percebem. Eles estão vivendo no automático, gente. Cara, isso aqui é um problema. Nós não podemos viver no automático. A gente precisa estar consciente. E a gente precisa perceber que as águas, a água viva que Jesus promete, que é um lavar ali, regenerador do Espírito, coloca situações na nossa vida que não são possíveis se viver no automático. Então, para os discípulos aqui, é como se eles vivessem como? Cara, eu vou da minha casa, eu vou da igreja para minha casa. Então, se você precisa de uma carona, eu só posso te dar essa carona se você morar perto da minha casa. Se eu tiver que mudar de percurso, não dá. Por quê? Porque o natural, o automático, é que eu estou indo para casa. Daqui até a minha casa, beleza. Mas eu não posso desfazer. Por quê? Porque estão vivendo no automático. Jesus vem comer. Os caras chegaram, viram Jesus conversando com uma mulher. Jesus quebrando ali um paradigma. Jesus conversando com uma mulher. Primeiro ponto.
Conversando com a mulher. Segundo ponto, uma mulher samaritana, ele sendo judeu. Outro ponto. Os caras chegam e não se atentam para aquilo que está acontecendo ali. O que Jesus fala? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu me sacio dessa comida. Eu me sacio de fazer a vontade do meu Pai. Então, fazer a vontade do Pai, se alimentar dessa comida, não pode estar atrelado a uma vida automática. Não pode. Não pode. Ah, mas é porque é hora de comer. Mas pode não ser. Pode não ser. Quando Jesus desceu do monte, assim que ele escolheu os 12 e colocou ali a incumbência de serem apóstolos, quando Jesus desceu do monte, qual que era a proposta de Jesus? Reuniu na casa ali da sogra de Simão, que era a casa que ele morava, ele reuniu com os discípulos ali, e ali era um momento de comunhão. Então, tipo assim, aquele momento era um momento específico. Era um momento que eles iam sentar na mesa, comer e ter comunhão. Pronto. O que aconteceu? Chegou um monte de gente na casa. Chegou um monte de gente. O que uma pessoa guiada pelo Espírito faz? Era a hora de comer. Mas a gente não pode viver automático. Então, tipo assim, não, espera aí que a gente vai comer. A gente vai fazer o rito aqui. Depois a gente... Não. É isso que Jesus está trazendo aqui. Cara, eu estava indo para onde? Para Galileia. O meu destino é o quê? A Galileia. Eu saí da Judéia, eu estava indo para Galileia. Só que tem algo no caminho. E o que está no caminho aqui é proposto pelo Pai. Esse encontro de Jesus com a mulher aqui é algo que, se Jesus fosse automático, ele não perceberia. Ele não teria se relacionado, ele não teria aproveitado dessa oportunidade para revelar aquilo que ele é. O que a gente pode aprender com Jesus aqui? Nós devemos viver sendo guiados por essas águas que ele nos garante, águas inesgotáveis, que é um lavar regenerador do Espírito, que nos faz perceber o que está ao nosso lado, que nos faz olhar para o que está ao nosso redor e falar, tudo isso aqui pode mudar em algum momento, de acordo com aquilo que Deus quer. É ou não é? É igual no dia que a gente conheceu, né? Vocês. No meio da rua, do nada. Então, tipo assim, não, eu tenho que ir para casa. Não vai dar para conhecer ninguém agora. Tenho que ir para casa, porque já está ficando de noite. Não, a gente tem que ser guiado pelo Espírito para entender as demandas que estão ao nosso redor e não viver no automático. Quem vive no automático não revela a glória de Deus. Não revela e vive uma espiritualidade mecânica. Jesus não nos chamou para viver uma espiritualidade mecânica. Mecânica. Não nos chamou. Isso que é interessante aqui. Eu tenho uma comida para comer. Essa comida me sacia. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que comer. Jesus estava com fome, gente? Muito provável. Ele estava cansado. Ele estava muito cansado. Ele sentou no poço. Ele pediu água. Ele pediu água por 2 motivos. Para ele revelar quem ele era e para ele se relacionar. Se encontrar com aquela mulher. Quebrar, mostrar graça para aquela mulher. É assim que a graça atua na nossa vida. Quebrando um monte de barreiras. Aquela mulher, ela se sentiu assim, por que você está falando comigo? Eu não sou nem digna de um judeu vir falar comigo. Jesus está revelando graça para ela, graça nos encontros. Então que os nossos encontros possam promover graça. Se a gente não vive para transmitir graça, cara, a gente não entendeu nada do Evangelho. Nada. Não vou pregar pro cara na rua porque eu não estou com a Bíblia. A gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. As nossas relações, os nossos encontros, nós devemos ter fome por encontros. Que a nossa fome, a nossa necessidade
não seja física. Que aquilo que é mais supremo, possa se sobressair diante das nossas necessidades físicas. É tipo assim, cara, deixe de comer para se encontrar com outra pessoa. Deixe. Você não vive para você mesmo. Se você viver para você mesmo, você não é cristão. O Evangelho não nos dá o direito de viver para nós mesmos. O Evangelho nos dá o direito de sacrificar aquilo que nós achamos que somos, aquilo que nós achamos que temos, para o benefício do outro. O Evangelho ele se mostra real na nossa vida nisso. Então, qual que deve ser a nossa fome? Fazer a vontade do Pai. Eu sempre cito uma frase do Paulo Borges Jr., que para mim é fantástica. Sempre cito. A comida não é para a fome, a comida é para o encontro. Eu não como porque eu estou com fome, eu como porque eu quero me encontrar. Então, a fome, ela não é uma necessidade física. Ela é uma necessidade de encontro. Deus, ele quer se revelar, ele quer se encontrar por meio de uma necessidade básica. Que foi que Jesus trabalhou com a mulher aqui? Água. Jesus poderia muito bem chegar para a mulher e empurrar a teologia nela, para mostrar coisas espirituais. Mas Jesus está falando de água, num momento propício, num lugar propício, num lugar ideal. Um poço ali cheio de água. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? É Jesus mostrando a preocupação dos discípulos. Vocês não estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Então Jesus traz uma outra realidade. Vocês estão de olho naquilo que é automático, aquilo que sacia as necessidades da vida. Mas observem como os campos aí, estão prontos aí para a colheita. Vocês estão preocupados com uma colheita real. Mas observem como existem pessoas sedentas. Observem como as pessoas elas estão vindo. Observem tudo isso aí, são campos. Olhem, levantem os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Estava maduro. Jesus se encontrou com a mulher. Aquilo ali é um campo maduro. Está pronto ali para a colheita. Mas o que os discípulos estão pensando? Comida. O que os discípulos estão pensando? A colheita das terras. Pensando coisas que desfazem aquilo que Deus está promovendo ali. E aí o texto segue. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Então muitos samaritanos chegaram à fé em Jesus pelo testemunho da mulher. Isso é importante? É. É importante a gente conhecer a Jesus por meio de alguém que contou uma história fantástica daquilo que Jesus fez por ela. É legal? É interessante. Só que é viver uma experiência terceirizada. Eu creio porque Jesus fez nela. Por isso eu creio. Porque eu vi nela. Então, não tem como não crer. E aí o texto segue. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E aí agora a fé deles muda. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Agora não é mais por causa da experiência, não é mais por causa do testemunho da mulher, mas agora é pela própria
Identificação. Agora é pelo próprio relacionamento. Agora eles viram. Agora eles tiveram acesso às palavras de Jesus. E aí eles falaram para a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha como uma vida longe do automático traz transformação para as pessoas. Se Jesus tivesse passado direto, se Jesus tivesse se atentado para as questões culturais, legislativas do seu povo, Jesus teria cruzado por dentro do rio, não teria passado nesse lugar, não teria se encontrado com essa mulher não teria testemunhado para o seu povo tudo que ela viu de Jesus, e esse povo não teria se encontrado com Jesus. Olha como a graça promove encontros, e olha como os encontros apresentam a graça. Sem encontro não tem graça. Não tem graça. Nós encontramos a graça de Deus ao se encontrar com Ele. Ao se encontrar com Ele. O que a gente aprende com tudo isso? Nós precisamos ter fome por encontros. Nós precisamos entender que se encontrar não é simplesmente ver o irmão, mas às vezes é trazer transformação para a vida do irmão. É trazer transformação para a vida do irmão. Vir aqui no domingo não é simplesmente cumprir um rito. Ah, mas eu estou com saudade do fulano, vai ser legal e tal. Não é isso, não. Às vezes você é nutrido por esperança para viver toda uma semana a partir daquilo que você viveu aqui. Já está com 2 domingos, gente, que a gente sai daqui quase 2 horas da manhã. Entendeu? E tem quase 2 domingos aí que a gente observa, eu fico constrangido com a graça de Deus por meio dos encontros, por meio da nossa, daquilo que nós estamos vivenciando ao se encontrar. Isso deve ser pensado. Não é simplesmente chegar aqui, viu o David, vi. Como que o David está? Nem sei, nem tive tempo. Viu ele? Não viu. Não viu. Os encontros, eles apresentam graça. Então, quem nós somos quando a gente se encontra com as pessoas? Aquele que, poxa, quando você passa pela minha vida, Sarinha, a sua vida é transformada ou eu te jogo mais para baixo? A minha amizade faz com que as pessoas se conectem a Deus, avancem na sua vida espiritual, que consigam crescer em várias áreas, ou tanto faz, a minha amizade, tanto faz, velho. Tanto faz ser amigo do Emanuel ou não, tanto faz ser amigo da Sarinha ou não. Não, a gente deve olhar e falar assim, cara, eu preciso da sua amizade. É necessário que eu passe por essa amizade. Da mesma forma que é necessário de, saindo da Judéia e para Galiléia, passar em Samaria. É necessário. Por quê? Porque há um propósito de Deus nisso. Há um propósito de Deus nisso. Amém? Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor, por meio da Tua palavra, Pai, possa nos convencer, Pai. Que o Senhor venha transformar, Pai, o nosso caráter, transformar, Pai, os nossos afetos, Pai. Transformar aquilo que nós amamos, Deus. Deus, que o Senhor nos traga, Pai, a consciência, Pai, de que nós precisamos revelar aquilo que o Senhor é, Pai, por meio dos encontros. Pai. Deus, que nós possamos viver uma vida, Pai, distante, Pai, de um aspecto mecânico, automático, Pai. Deus, que o Senhor coloque situações no nosso caminho, pessoas no nosso caminho, Pai, para que a gente possa perceber a Tua graça, para que a gente possa revelar a Tua graça, Pai. Não nos deixe, Pai, sermos péssimos amigos. Não nos deixe. Deus, que nós sejamos aqueles que
que nutrem saudade para as pessoas que estão do nosso lado. Que os nossos amigos possam pensar assim durante a semana. Caramba, que saudade que eu tô do fulano, que saudade. Que nós possamos gerar isso, porque o Senhor demonstra a sua graça por meio disso. O Senhor demonstra o aspecto da salvação, Pai, por meio disso. Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos convença, Pai, no nome de Jesus. Amém.